Meu nome é Ariana, tenho 48 anos, e esta é a história de um amor efêmero e ardente que reacendeu meu desejo de viver. No entanto, reconheço que isso foi um erro. Minha experiência com meu genro nunca teve nem terá um final feliz, e hoje quero compartilhar isso com você, para que, assim como eu, você possa aprender uma lição importante. Há amores que estão fadados a fracassar desde o início, e esse amor proibido pode causar mais dor do que qualquer outro. Às vezes me questiono se é possível ignorar os próprios sentimentos em prol do bem-estar da família. É essa a questão central. O que fiz com meus próprios sentimentos depois de confirmar o que sentia pelo meu genro, algo que começou há 3 meses, quando minha filha nos ligou chorando. Algo trágico aconteceu. O apartamento que ela e o marido tinham comprado pegou fogo devido a uma falha elétrica, e eles perderam a maior parte de seus pertences. A família ficou alguns dias em um hotel enquanto lidava com os procedimentos para inspecionar e reparar o apartamento. Andrés, meu genro, não pediu permissão ao seu trabalho para cuidar da papelada necessária, pois o proprietário do edifício não quis assumir a responsabilidade pelo acidente e eles precisariam levar o caso aos tribunais. Durante esse período, tive poucas oportunidades de vê-los. Felizmente, foi confirmado que o incêndio foi causado por uma falha elétrica no andar onde estava o apartamento. Tanto o proprietário do edifício quanto a companhia de seguros começaram a trabalhar nas reformas. Embora eles tivessem perdido todos os seus pertences, o panorama parecia promissor, apesar dos desafios. Alguns dias depois, chegou um relatório da construtora informando que o apartamento estava em péssimas condições, o que exigiu não apenas reformas, mas também a contratação de um inspetor civil para verificar a segurança estrutural. A situação parecia menos encorajadora. Meu marido e eu sugerimos que minha filha se mudasse para nossa casa por um tempo. Assim, eles poderiam economizar em hotéis e aluguéis, além de poupar para a reforma do novo apartamento. A proposta nos pareceu adequada, e minha filha se mudou conosco 2 semanas depois, após convencê-la e, principalmente, convencer Andrés. Confesso que nunca imaginei que esse ato de bondade nos levaria a um relacionamento proibido com meu genro, que começaria a tecer os primeiros fios de um enredo complicado. No dia em que meu marido saiu cedo para o trabalho e eu me preparei para receber minha filha e seu marido, o telefone tocou. Encontrei minha filha e Andrés com expressões cansadas, mas aliviadas. Ofereci uma refeição quente, acreditando que isso ajudaria a melhorar a situação. Minha filha agradeceu, mas Andrés permaneceu no quarto respondendo a algumas mensagens. Quando terminei de preparar a mesa, minha filha me explicou que eles precisavam providenciar documentos e informar seus trabalhos sobre o acidente, além de muitas outras tarefas que os manteriam ocupados durante a semana. Ofereci ajuda e, quando Andrés voltou, ele me agradeceu com um sorriso que refletia sua gratidão. Andrés sempre foi um rapaz gentil, trabalhador e com uma personalidade alegre, muito diferente da minha filha, que é mais taciturna, sarcástica e competitiva. Muitas vezes me perguntei o que ele viu nela, pois ele parecia apaixonado. No entanto, ao convivermos mais próximos sob o mesmo teto, comecei a entender melhor a situação. Andrés assumiu muitas das responsabilidades relacionadas ao acidente, lidando com tarefas, contratos e e-mails. Minha filha parecia sempre insatisfeita com o progresso das reformas, e sua atitude em relação a Andrés era frequentemente negativa. Ele, por sua vez, parecia cada vez menos tolerante com esse comportamento. Uma noite, decidi contar ao meu marido sobre a situação. Relatei que Natália e Andrés não estavam se dando bem. Quando mencionei que minha filha tratava Andrés muito mal, meu marido questionou se as brigas eram frequentes. Eu insisti que Natália o tratava como um servo e que Andrés não parecia tão feliz quanto antes. Meu marido permaneceu em silêncio por alguns minutos. Quando falou, disse que os casais brigam e que isso não significa que não se dão bem. Ele sugeriu que eu deveria conversar com Natália para entender melhor a situação. Eu perguntei a Natália, um pouco confusa. Na minha opinião, a intervenção mais necessária era entre ela e eu. Não se preocupe, disse meu marido, mas por que não falar com ela? No fundo,
Eu sabia que meu marido não conversaria com Natália, e 2 dias depois, minha filha voltou para casa após uma discussão acalorada com o marido. Andrés ficou em casa, lavando roupa e tentando escapar dos problemas. Ele estava praticamente em silêncio, e o pior era que Natália parecia não notar o estado dele. Aproveitei que estávamos sozinhos para falar com ele. Você precisa de algo? Perguntei, observando-o na lavanderia, encostado na máquina de lavar. Andrés olhou para mim e deu um sorriso. Não, obrigado, Ariana. Está tudo bem, respondeu. Eu comentei, casualmente, que parecia bom em tarefas domésticas. Quando entrei na lavanderia, ele mencionou que minha filha não era boa nessas coisas e que ele se ocupava delas. Senti uma pontada de culpa, mas também sabia que Natália nunca quis aprender, sendo uma criança mimada que não mudou muito ao se tornar adulta. Agora, esse comportamento estava afetando o marido dela. Perguntei a Andrés sobre o trabalho dele. Ele explicou que seu chefe queria que ele voltasse ao escritório e que isso tornaria difícil continuar trabalhando em casa e gerenciar a reforma do apartamento. Ele estava estressado e angustiado. Então, pensei em uma solução simples, algo que costumava fazer com meu marido após um dia difícil para ajudá-lo a relaxar. Você precisa relaxar e não se preocupar, eu disse. Andrés concordou. Mas assim rosto escureceu rapidamente. Perguntei sobre o que estava acontecendo e se as coisas estavam difíceis com Natália. Andrés respondeu murmurando que não parecia amá-la mais e achava que ela também não o amava. Eu me sentia estranha, mas, em vez de dar conselhos como sogra, ofereci apoio como amiga. Disse a ele que merecia alguém melhor que Natália e que ele era um bom homem. Andrés sorriu e mencionou que parecia alguém que poderia amá-lo intensamente. Ele disse que me via como essa pessoa, e isso me deixou atordoada. Em um momento de impulso, Andrés se aproximou de mim e nos entregamos a uma paixão avassaladora. Esqueci quem eu era e o que estava acontecendo ao meu redor. A experiência foi intensa e surpreendente, algo que eu nunca tinha vivido antes. Quando Andrés terminou, ele sussurrou o quanto me desejava. Perguntei se ele ainda estava com Natália e, com um misto de arrependimento e desejo, admiti que eu queria mais. Sem resistência, repetimos a experiência algumas vezes. Depois, deixei as garrafas de vinho na lavanderia e Andrés me seguiu para a sala. Quando cheguei lá, ele passou por mim e entrou no quarto que compartilho com minha filha. Durante alguns dias, não conseguimos nos olhar nos olhos. Era evidente que não queríamos lembrar do que fizemos, mas meu corpo não conseguia esquecer. Quando o vi pela manhã, após receber boas notícias, os sentimentos que eu tinha por ele se transformaram em algo mais profundo. Perguntei a mim mesma se era possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Alguns dias depois, minha filha e eu nos mudamos para o apartamento reformado, e Natália e Andrés se separaram. Nunca mais soube deles. 1 ano depois, encontrei Andrés em um shopping e, ao ver seu sorriso, senti que os sentimentos que tive por ele continuavam vivos. Se o destino nos reunisse novamente, eu não resistiria. Gostaria de saber se você já passou por uma situação semelhante. Se sim, deixe seu comentário. Muito obrigada e até a próxima!